Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos à nossa última aula ao vivo de educação musical, ok? Não vamos encerrar a disciplina, claro, até porque as avaliações de 40 pontos ainda, né, as etapas ainda vão entrar no ar. Quem está com atividade atrasada, eu vou continuar recebendo, tá? Peço que vocês, se possível, corram um pouquinho, pelo menos com o ciclo 3, por quê? O ciclo 3 talvez caia na avaliação de 40 pontos, porque está relativo ao CODALI, é mais nesse sentido, tá? E aí pode ser que na atividade você tenha um pouquinho de dificuldade por não ter realizado o ciclo 3, mas é só por isso, tá? Caso vocês possam, aqueles que entraram mais tarde no sistema, eu estou à disposição para ajudar, tá bom? Essa atividade do CODALI do ciclo 3 tem uma questão parecida na avaliação, porém, como é um banco de perguntas, né, e sorteio, às vezes cai para uma pessoa e não cai para outra. Você não vai falar assim, ah, a professora falou que ia cair o CODALI, não caiu para mim. É porque é um banco de sorteio, só, né, deixando isso bem claro. E a revisão, né, para avaliação presencial, essa aula já foi gravada, foi na aula 5 de educação musical, se você quiser, né, eu sugiro que vocês possam ver essa aula antes de estudar aí o conteúdo, porque tem bastante dicas, ok? Mas vamos lá falar do ORF hoje, né, para encerrar a nossa disciplina. Agradeço aos colegas desde já pela presença ao vivo e aqueles que em outros momentos também tiraram um tempo aí da sua noite para estar aqui conosco. Meu muito obrigada, tá? O que é ORF? O ORF é um professor de música, ele é um educador artisticamente orientado que está provido de bom senso de estilo e distinguido pela sensibilidade, espontaneidade e habilidade de interação. Orff-Schulwerk é um dinâmico processo pedagógico do ensino de música e movimento através de exercícios práticos musicais, corporais, jogos, canções, danças que possam descobrir a musicalidade presente em crianças, jovens e adultos. Então, assim como o Dalcroze, né, só que de uma forma mais corporal, o Orff também tem essa questão da ênfase, mas ele trabalha muito com o processo de elementaria. E junto com sua parceira Kitman, eles fizeram, a sua principal colaboradora, eles fizeram, eu não vou falar um método, né, em elementaria, mas eles fizeram um estudo musical muito interessante que aponta exemplos, jogos básicos do princípio, principalmente do Orff-Schulwerk, abordando a música, dança e movimento na sua essência e usando o processo compreensivo, espontâneo e progressivo para os estudantes de qualquer idade. O que eu vou colocar aqui são alguns dos poucos cursos do Orff que eu tive a oportunidade de fazer. Essa partitura que está, esse trecho, né, de partitura que está aqui na tela, depois eu vou deixar o PDF para vocês, tá? É de um curso presencial que eu fiz. E depois vai ter uma outra atividade de um curso online que eu fiz, que eu tive o prazer de fazer, e eu vou repassar isso para vocês de uma forma, tá? Então, é claro que se a gente tivesse num encontro presencial, seria muito mais legal, todo mundo ia participar da atividade, a gente faria oficinas dinâmicas em grupo, né? E aqui é um pouco mais restrito, mas eu vou tentar passar de uma forma bem tranquila, tá? E objetiva para vocês. O Som Macaron é uma cantiga de roda, tá? É como se fosse um folclore. Então, a gente não sabe de onde surgiu exatamente a melodia, primeiramente. É aquela coisa que você vai cantando, que canta para o outro, que canta para o outro, e acaba que, às vezes, a melodia era francesa, né? E misturou com palavras em inglês, e deu nisso que está aí. E a melodia é Som macaron, som ferion, marion, marion, lea, lea, tip, 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 lea, lea, tap, 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 one B, two B, three B, catch. Essa cantiga é feito tipo a doleta. Então, uma mão fica em cima e a outra embaixo, no processo de roda, né? E vai marcando o pulso. Por se tratar de uma aula de música, é interessante que vocês coloquem para os alunos, que dá para fazer até com adolescente, que eles cantem batendo no pulso. Nós não vamos correr ou bater de qualquer jeito. Então, se eu estou no Som, macaron, som, ferion, marion, marion, lea, lea, tip, 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 lea, lea, tap, 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 one, bi. Então, ou seja, a forma que eu estou conduzindo, que eu estou cantando, é a forma que a palma vai bater na mão um do outro, né? Então, no tip, 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 tap, 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 vai ser mais rápido.
Então é importante que eles tenham essa consciência de que é uma brincadeira, é um jogo, mas não é de qualquer forma, né? É um jogo musical, tá? É muito importante colocar isso. Se a turma for muito grande, eu sugiro que faça ou 2 rodas, ou que uma roda do lado de fora, de repente, possa tocar com instrumentos, ajudar a marcar e cantar o ritmo, e a outra roda estaria fazendo a execução. Tá? Porque hoje as crianças têm muita dificuldade, né, de cantar em roda, de fazer esse tipo de brincadeira. Quase não se trabalha mais em sala de aula isso. Então, às vezes você vai gastar muito tempo para ensinar essa questão da mão, uma mão em cima, a outra embaixo. Você não pode bater na sua própria mão. E a ideia também parecida com a doleta é que é o mesmo. One, B, two, B, three, B, catch. Se o colega tira a mão dele no catch, eu vou bater na minha própria mão, então eu vou sair. Aí eu vou pegar um instrumento de percussão que está lá no chão e vou cantar, ajudar, né, o restante da roda até ver quem vai ficar até o final. Então, se o meu colega esquece de tirar a mão, eu vou bater na mão dele. Então é ele que vai sair, vai pegar um instrumento, vai ficar fora da roda, vai tocar e cantar e ajudar a cantar. Então é bem parecido com a doleta, tá? Mas tem outras ideias aí. Então, no caso do Orff-Schurk, né, cada professor tem que transformar os materiais de uma forma sensível em função de cada situação e contexto em que se desenvolve. E isso converte na atuação e pensamento num constante e atraente desafio. Então, a gente trabalha canto, dança, instrumentação, jogos, brincadeiras, histórias sonorizadas, ferramentas tecnológicas, nós vamos falar de uma aqui, desenhos e processo de escuta ativa. Tudo isso é Orff. Tem uma cantiga também, como se fosse também um folclore, né, que também você pode cantar fazendo gestos. Aqui eu vou colocar um link, deixa eu compartilhar com quem está aqui. Você que está assistindo a gravação vai ter oportunidade de acessar, caso você tenha interesse, claro, né, para poder estar assistindo uma das versões, tá, gente? Na verdade, porque assim, É, a música é meio folclórica, então é muito conhecida, tá? Chama-se. Aí os gestos de acordo com a sua preferência, ou com a faixa etária específica. Se for adolescente, eu vou trabalhar um gestual um pouquinho mais, talvez, complexo, né? Então, é bem interessante, tá? Eu vou só compartilhar o link aqui com o pessoal que está ao vivo, aí vocês já vão acessando. Olha só. É muito legal o exercício, simples, a letra curta, tá? Dá um efeito bem interessante. E a tradução, né, também falando aqui. Funga aláfia, achei, achei. Funga aláfia, achei, achei. É só isso, é um ostinato. Funga aláfia, achei, achei. Então, aláfia, boa saúde ou paz, e achei é obrigado. Tá? Vocês vão ver versões um pouco diferentes, igual eu falei, né, que o pessoal vai modernizando, vai colocando percussão corporal, mas ela é um ostinato muito simples de tocar e cantar, e qualquer faixa etária, né, desde, sei lá, de repente 3 anos consegue fazer, tá? Consegue pelo menos cantar. Então, é uma letra curta, né, de fácil memorização. Então, essa questão do gestual é muito bem-vindo para a Dalcroze, é muito bem-vindo aqui também para o Orff. E eu vou contar uma história que, na verdade, não é minha, eu vou fazer uma adaptação. O original é o Décio Gioielli que conta isso. E a história original é a Ambira da Beira do Rio Zambeze. Ele tem um livro, tá? Ele fez um estudo muito específico de músicas africanas muito legais, que caso você tenha, né, depois curiosidade para ver aí na internet um pouco sobre ele, ele fez um catálogo, né, um livro de histórias, e ele teve um interesse muito grande pelas músicas e cantigas africanas, tá? Vai ser por isso que vocês vão ver que eu vou falar um pouquinho sobre isso. Mas então vamos lá. A minha adaptação, eu vou puxar para a flauta, que é minha área, claro, é o seguinte. O João é um menino que gosta muito de fazer amizade. E ele tem um primo que mora lá do outro lado do bosque. E a mãe dele falou assim para ele: Ah, João, pega o atalho, não, que é perigoso. Lá tem um leão muito perigoso, ele é muito grande e ele pode se esconder na mata e você nem vai ver. Então não pega o atalho, não. Vai pelo caminho
que eu já te ensinei pela estrada. Pôs lá suas coisas na mochila e ó. Só que no meio do caminho, esse calor, o João foi ficando com sede, foi ficando com sede. Aí ele falou assim: ah, não, mas está de dia ainda, não tem perigo, não. Não há de ter leão esse horário, não. Eu vou passar pelo atalho. No meio da estrada do atalho, ele estava lá. E todo feliz da vida, saltitante, pulando com a sua mochila nas costas, quando de repente o leão apareceu. E aí o João ficou meio estagnado, né? Ele não sabia se ele corria, se ele andava rápido e o leão ia correr atrás dele, se ele ficava parado, o leão ia pegar ele, e ele ficou sem saber o que fazer. Aí, pensando na sua mochila, ele falou: bom, vai que o leão gosta de música, eu acho que eu vou mais é tirar minha flauta. É isso que eu vou fazer. E aí ele olhou para o leão e falou assim: Cocoleocô, mamacoleocô, cocoleocô, mamacoleocô. Ele começou cantando mais baixo. Cocoleocô, mamacoleocô. E o leão começou a aproximar. E quanto mais baixinho ele cantava, mais o leão aproximava. Aí ele começou a cantar mais alto. A, B, mama, A, B. A, B, mama, coleocô. Quando ele aumentou o volume, ele percebeu que o leão estava afastando. Aí ele falou: ah, então já sei. Se eu cantar muito baixo ou tocar muito baixo, ele vai aproximar porque ele não está ouvindo. E se eu cantar mais forte, ele vai se afastar. E aí foi a ideia que ele pegou sua flauta. E foi indo. Hora cantando, hora tocando. Só que ele foi ficando cansado, ele já estava com sede. E ele foi cantando e foi cantando. E tinha que cantar muito alto, tinha que tocar muito alto, muito alegre. E foi tocando todo tipo de repertório que ele tinha, principalmente o cocoleocô, que ele gosta muito. Mas o cansaço foi batendo, e aí ele foi diminuindo aquela sede. E aí o leão foi aproximando, aproximando, até que um coelho apareceu. E o coelho, percebendo a ansiedade do João e que ele estava muito precisando de ajuda, falou para ele: ah, João, continue tocando sua flauta. Estou aqui do seu lado. E na hora que você cansar, me dá a flauta que eu continuo para você. Aí, quem sabe, o leão não aproxima. Aí o João pensou assim: nossa, será que isso vai dar certo? Mas então ele fez. Ele passou a flauta para o coelho, continuou cantando, cantando, e ele foi dando um passo para trás a cada vez, e o coelho foi tocando cada vez mais forte. Até que o leão pegou no sono. Foi escurecendo, o João conseguiu seguir o seu atalho para chegar na casa do primo, que ele tanto queria, e o leão adormeceu. Mas no outro dia, o leão acordou, olhou para um lado e para o outro e falou: ou eu estou ficando doido, ou tem um coelho tocando flauta. Mas eu jurava que era um menino. E o João conseguiu chegar lá no seu destino. Então, eu escolhi a música Cocoleocô porque o Décio Gioielli, que fez essa adaptação, né, eu fiz uma adaptação em cima dele para flauta, ele escolhe cantigas africanas, porque ele fala que as cantigas africanas têm intervalos fáceis, né, são letras muito curtas, tá, pessoal? E aí ele indica a utilização desse tipo de cantiga. E agora a gente vai fazer uma mistura muito legal. Isso aqui é uma indicação da Gabriela Abdala, que foi um curso que eu fiz online, e eu vou tentar colocar aqui para vocês rapidamente. A Gabriela fala que se a gente vai trabalhar off aqui no Brasil, a gente tem que adaptar para a nossa realidade. E qual que é a nossa realidade? Parlenda, música nacional, brincadeiras folclóricas, e ela fala que é possível misturar tudo isso com música clássica. Então, nós vamos começar com a parlenda. Eu sou a Vânia, Catibiriânia, Sena Matutânia de Firim, Firim Finfânia. Suponhamos que eu tenho uma Marcela na turma. Eu sou Marcela, Catibiriela, Sena Matutela de Firim, Firim Finfela. Deixa eu ver um nome aqui da turma que está presente. Roberto, Kátia, Josilaine, Cristiele. Nossa, tudo nome difícil, hein? Então, vamos ver aqui. Eu sou Joselaine. Vou tentar a Joselaine. Vamos ver se vai dar certo. Eu sou Joselaine, Catibiriane, Sena Matutane de Firim, Firim Finfaine. Então, o objetivo é pegar o final e emendar com o nome, tá?
Vou usar Marcela porque é um nome mais fácil. Daniela, Gabriela, seria mais fácil, tá? Eu sou Marcela, Catibiriela, Sena Matutela de Firim, Firim, Finfela. Beleza. Aqui a gente tem uma parlenda. Viva eu, viva tudo, viva o Chico barrigudo, viva eu, viva tu, viva o rabo do tatu. A gente poderia estar fazendo aqui marcações com clavas, com instrumentos, que seria o ideal. Então, aqui é quase um trava-língua, desculpa que eu falei errado. Aqui, parlenda. Beleza. E aqui, junto com o trava-língua e a parlenda, nós vamos trabalhar na música instrumental, tá? Marcha turca. Então, como que vai ficar? A gente vai ter uma parte da música que nós vamos falar com o trava-língua, uma parte vai virar parlenda e uma parte nós vamos usar uma parte da história. Por que que eu voltei para a câmera aqui? Para mostrar para vocês, ó. A parte que a gente viu falar que se tiver um volume muito baixinho, o leão se aproxima, a gente aproxima o objeto da câmera. Quando o leão se afasta, a gente afasta o objeto da câmera, que no caso que meu é um caderno. Se alguém quiser fazer essa gentileza para mim, eu agradeço. Senão eu vou ter que fazer tudo para vocês entenderem, tá? Então, isso é forte fraco. Se o leão não está ouvindo, ele vai não está ouvindo, você está cantando fraco, ele vai aproximar. Se o leão está ouvindo, você canta mais suave, mais fraco, ok? Então vamos ver as partes da marcha turca misturando com isso aqui, como que vai ficar. Eu sou a Marcela, Catibiribela, Sena Matutela de Firim, Frim, Finfela. Tan, tan, taran, tan, tan, taran, tan, tan, taran, tan, tan, tan. Aqui a gente vai usar a força do leão. Então, repetindo. Eu sou a Marcela, Catibiribela, Sena Matutela de Firim, Frim, Finfela. Tan, tan, taran, tan, tan, taran, tan, tan, taran, tan, tan, tan. Eu sou a Marcela, Catibiribela, Sena Matutela de Firim, Frim, Finfela. Tan, tan, taran, tan, tan, taran. Taran, tan, tan, tan. Aí a outra parte da música, que é o forte fraco, pam 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 parararã, pam 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 parararã, pam 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 parararã, pam 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 parararã. Eu sou a Marcela, Catibiribela, Sena Matutela de Firim, Frim, Finfela. Tan, tan, taran, tan, tan, taran, tan, 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 tan. Aí a outra parte da marcha turca, desculpem a afinação, tá, pessoal? É só para vocês entenderem. Como que vai ficar? Agora vem a parlenda. Viva eu, viva tudo, viva o Chico barrigudo, viva eu, viva tu, viva o rabo do tatu, viva eu, viva tudo, viva o Chico barrigudo, viva eu, viva tu, viva o rabo do tatu. E aí vem uma parte que o piano faz alguns glissandos, notas rápidas, que poderia ser uma espécie de improviso, tá? Então, é como se eu pegasse a marcha turca, que é uma música erudita, certo? E nós vamos misturar isso com trava-língua, que é brasileiro, vamos misturar isso com parlenda, que é essa parte aqui, e vai virar uma bagunça só. Bom, vamos lá então. Mais ou menos dessa forma, ó. Só que fala um pouco rápido, né? Sou Marcela, Catibiribela, Sena Matutela de Firim, Frim, Finfela. Eu sou a Marcela, Catibiribela, Sena Matutela de Firim, Frim, Finfela. Eu sou Catibiribela, Sena Matutela de Firim, Frim, Finfela. Viva. Ah, desculpa. Aí de novo, o forte fraco, né? Combinado. Catibiribela, Sena Matutela de Firim, Frim, Finfela.
Viva eu, viva tudo, viva o Chico barrigudo, viva eu, viva tu, viva o rabo do tatu, viva eu, viva tudo, viva o Chico barrigudo, viva eu, viva tu, viva o rabo do tatu. Bom, foi só para ter mais ou menos uma ideia, tá, gente? Dependendo do nome que fala no trava-língua, fica um pouco mais difícil, né? Eu sou a Vânia Catibiribânia, Sena Matutana, Tifirifirifânia, fala muito rápido, a não ser que vocês coloquem a versão da marcha turca um pouquinho mais lenta, tá? Tudo isso misturado pode ser off, tá? Essa referência que eu fiz aqui agora foi da Gabriela Abdala. Espero que vocês gostem do estilo do off, é um pouco parecido com o da Dalcroze em alguns aspectos, né? O processo de elementaria, ele veio para educação musical, para que o aluno sinta o ritmo, ele sinta a frase e tudo de uma forma muito intensa e muito objetiva. Ok, pessoal? Bom, depois então, quem tiver interesse, né, só acessar alguns links aí também que estão para vocês. Espero que tenha sido útil as dicas, seria mais legal se vocês participassem, mas espero que tenha dado para entender aí como que fica o processo, caso vocês façam aí numa sala, numa turma ou atividade em grupo, ok? Bom, alguém tem alguma pergunta? Alguma dúvida? Não? Então, pessoal, muito obrigada mais uma vez, tá? E espero que até uma próxima disciplina nós possamos nos encontrar novamente. Muito obrigada, tá? E qualquer dúvida que vocês tiverem, mesmo para avaliação, pessoal, eu estou à disposição ainda nos comentários das atividades, nas correções, tá? A gente só vai desligar mesmo da aula ao vivo. Muito obrigada, espero que até a próxima. Eu que agradeço pela presença.